Agora é Domingo Olé, na tela da Rede Meio Norte, Domingo Olé, de agora, deste exato momento até às 8 da noite. Vamos falar sim de Paraíso, do jogo que acabou agorinha há pouco, e vamos falar de outros assuntos, vamos falar de estaduais pelo Brasil, vamos falar de campeonatos internacionais, já tem campeão aí, já tem campeão comemorando aí na Itália, por exemplo, já tem campeão, a gente vai estar falando sobre isso. Mercado da bola, tem medalhão podendo ser repatriado no futebol brasileiro. Tudo isso é assunto para o decorrer do programa que a gente vai falando para vocês. Inclusive, vocês podem participar com a gente. Coloca aqui na tela o nosso 94 11 7777. Daqui a pouquinho a gente vai começar a comentar algumas mensagens que vão chegar para a gente aí sobre os assuntos que a gente vai tratando. Inclusive, Paraíso, que é o nosso primeiro assunto, já que a gente estava mostrando agora há pouco. O jogo entre Bragantino e Paysandu, que terminou 0-0. Prepara aí também Fábio e Cláudio, a nossa dupla sertaneja esportiva. Ornou, né? O nome ficou Fábio. Prepara aí, Fábio e Cláudio, daqui a pouco, nossa atração aqui no Domingo Olé, pra gente falar desse jogo que acabou agora há pouco. Tá aqui o Denis na sua poltrona agora, moleza, vida agora boa. Agora tranquilidade. Vida boa é outra coisa, eu que me lasco aqui até 8 horas da noite em pé, viu? O Denis já tá aqui muito bem acomodado, daqui a pouco vamos botar um banquetezinho aqui pra poder colocar os pés, pra ele não se cansar muito, né, não dorrer a panturrilha. Daqui a pouco a gente bota... Não, ele dorme, amigo, ele dorme, porque ele acorda 4 horas da manhã todo dia pra fazer o Bom Dia Meio Norte, amanhã tem, né? Então, assim, ele essas horas já tá dando sono. Se eu botar o tamborete assim para as pernas dele aqui, ele dorme já. Não durma, Denis. Temos muitos assuntos para tratar ainda, inclusive o jogo... Daqui para 8 horas da noite é show. Não deixa para dormir depois das 8 horas. Eu sei que amanhã você acorda cedo, mas deixa para dormir depois das 8. Bora falar do jogo que terminou agora há pouco, o jogo entre Bragantino e Paysandu, enquanto o Lucas prepara lá a turma da TV One. Bora logo saber com o Denis aqui. O segundo tempo melhorou um pouquinho, Denis, mas eu confesso que eu fiquei um pouco frustrado porque eu esperava mais desse jogo. Eu acredito que as equipes devem arriscar mais no segundo confronto, no segundo tempo dessa disputa de 180 minutos. Nesse segundo tempo, eu ainda senti um pouco mais o Bragantino mais afim, mais organizado do que o Paysandu, que realmente não entrou em campo nessa primeira partida das quartas de finais. É isso mesmo? Foi isso mesmo, viu, Montoril? A gente sentiu, principalmente nessa parte, dos 30 minutos para o fim do jogo, que o Bragantino buscou abrir um pouco mais a marcação e começou a agredir mais a equipe do Paysandu. Porém, é aquilo que eu tinha falado ainda no intervalo, Montoril. Eu acredito que o Paysandu queria levar essa vantagem para dentro de casa, né? Que você tem falado muito que sem torcida não tem sido muita diferença. Eu acho que mas soou muito essa sensação por parte do Paysandu porque foi muito protocolar. Tu acha que foi uma coisa meio estratégica? Que eu acho que não, eu acho que foi incompetência mesmo, Denis. Eu espero que tenha sido estratégia, né? Está sendo legal com o Paysandu. Não, foi muito ruim o jogo, foi muito ruim, principalmente por parte do Paysandu, que isso é claro que tem que levar em consideração as peças no elenco que não deram a resposta, principalmente nesse jogo. Mas eu quero acreditar que tenha sido muito mais por estratégia de jogando dentro de casa nos seus domínios, poderá furar esse bloqueio da equipe do Bragantino. Beleza, então deixa eu colocar na conversa Fábio e Cláudio. Daqui a pouquinho a gente vai falar do jogo do Remo também, que a gente ficou devendo. Vamos falar do jogo de agora do Paysandu e vamos falar daqui a pouco do jogo do Remo também. O Paysandu, Fábio e Cláudio, que estão com a gente agora aí, o Paysandu ficou devendo muito nesse jogo. O Itamar Schurrle mexeu um bocado no segundo tempo aí. Tirou o jogador, botou o jogador, mas eu acho que o principal ele não mexeu, que foi a postura da equipe. Ele não deu variações à equipe. A equipe jogou um futebol muito óbvio durante 90 minutos e não conseguiu sair da mesmice. Pouquíssimas oportunidades do time do Paysandu. Eu acho que se esse jogo tivesse tido um vencedor, teria sido o Bragantino, por um pouco mais de disposição que teve nesse segundo tempo. Deixa eu ouvir agora o Cláudio e o Fábio. Vou começar com o Cláudio dessa vez. Cláudio, faltou mais Paysandu do que Bragantino, na sua opinião? Essa é a nossa opinião aqui, é a sua também. Faltou muito mais Paysandu do que Bragantino nesse jogo de hoje? Concordo plenamente com você. Vi um Paysandu totalmente tímido em termos de criatividade e um Bragantino que, se não melhorou 100%, mas teve uma melhora substancial em relação ao seu adversário. Se você for perceber os 45 minutos do segundo tempo, quem conseguiu levar mais perigo ao adversário, esse sim foi o Bragantino. Lógico, sem ser brilhante, sem fazer uma grande partida, mas uma equipe que proporcionou momentos assim esporádicos, ofensivos, que pudessem estar mais próximo do gol do que propriamente o Paysandu, que no caso seria considerado favorito. Acredito que foi muito pobre para as duas equipes em termos de criatividade, mas a gente pode até colocar assim, o Paysandu foi
o Bragantino foi menos pior que a equipe bicolor. É isso mesmo. Eu quero saber se o Fábio concorda com a teoria do Denis aqui, de que o Paysandu se poupou nesse primeiro jogo. Eu acho que o Denis foi muito legal com o Itamar Schulli, com o mando do Paysandu aí. Quero saber se você concorda, Fábio. O Paysandu economizou futebol para o segundo jogo, se poupou um pouquinho, ou é porque não teve competência mesmo para mostrar um futebol melhor hoje? Olá, Marco. Eu realmente tenho uma visão um pouquinho diferente, né? Eu vejo que, de fato, o Paysandu não teve habilidade. O Itamar Schulli está tendo dificuldades para realmente recompor aí essa meia cancha do Paysandu. Você viu que as alterações saíram, realmente aconteceram, tá? Inclusive o Ari Moura entrou, outros jogadores entraram para tentar dar uma velocidade. E o que, infelizmente, não aconteceu foi a gente perceber durante o jogo que essas alterações surtiram realmente qualquer efeito. Paysandu não foi eficiente, isso preocupa, mas ele tem aí o próximo jogo dentro de casa, pode aí inverter esse resultado, melhorar o resultado. Eu, na verdade, se fosse para falar em estratégia, eu fosse o Itamar Schulli, eu faria exatamente a estratégia inversa. Eu daria o sprint no jogo fora de casa para trazer o jogo para dentro de casa com um pouquinho mais de conforto, já que, logicamente, um time abatido, dentro da sua casa, no caso fora da casa do Paysandu, seria um time muito menos resistente na partida inversa dentro da casa do Paysandu. Então, creio que realmente o Paysandu inclusive pode pagar por isso, porque as 4 linhas não perdoam, o futebol se joga dentro de campo. Eu vou fazer também uma meia-culpa em relação ao Nicolas. Eu fui bastante condescendente com ele, falei do meio de campo, e realmente aconteceram as falhas no meio de campo, também, independentemente das substituições. Mas o Nicolas completamente apagado, totalmente apático, não teve personalidade para procurar, inclusive fazer jogadas bonitas. Você tem 2 tempos de jogo, mais de 90 minutos, com acréscimos, e você não teve uma jogada do Nicolas. Então aí realmente já não é mais também só culpa do meio de campo. O jogador não procurou fazer o seu diferencial. E falando do Bragantino, concordo com Cláudio Oliveira, ipsilíteres, eu vejo um Bragantino que pelo menos jogou com raça, lógico, na obrigação de estar jogando dentro de casa, isso é mais do que natural, dentro do seu campo, da sua arena, tentar fazer um melhor resultado para buscar aí um resultado um pouquinho mais confortável do que o retorno que ele vai enfrentar o Paysandu dentro aqui da casa do Papão da Curuzu. Mas não está nada definido ainda e o Bragantino foi muito mais time, mereceu inclusive a vitória pelo que fez no segundo tempo, pela presença em campo, arriscou mais, teve mais oportunidades. Bragantino jogou muito melhor, fez realmente, o gol não saiu por conta de falha de finalização, realmente, mas quase o Paysandu traz para casa aí um placar desfavorável agora. Vai ter tudo aqui igual na volta aqui em Belém e as equipes vão jogar de igual para igual. Assim, o Bragantino ele é franco atirador, nessa disputa aí. Ele não tem uma responsabilidade, ele não tem uma obrigação. Então é por isso que eu acho que, eu vou concordar com o Fábio, eu acho que o Paysandu deveria ter tentado fazer o que o Remo fez ontem, tentar meio que decidir não, porque eu acho que não está decidido, mas encaminhar a classificação logo no primeiro jogo, para diminuir a pressão para a volta. Você vai ter um jogo de volta agora com o Paysandu caminhando em cima da navalha. Um golzinho maroto ali do Bragantino, desse time do Bragantino que pode surpreender, coloca o Paysandu numa pressão muito grande. Eu acho que o Paysandu está brincando muito com essa possibilidade de das coisas darem errado. É o improvável, mas pode acontecer. O Bragantino jogou um pouco melhor. Oi, pois não, Cláudio. Eu acrescentaria o detalhe em relação ao Nicolas. Eu não vou assim também culpar muito a performance do Nicolas, porque como eu coloquei ainda no pós-jogo, eu diria o seguinte: o Nicolas, para ele ter um bom desempenho, você precisa ter um bom meio de campo. Ou então, alas ou laterais que possam qualificar essa bola para o Nicolas. A entrada do Ari não ajudou muito não, né, Cláudio? Não ajudou. Então, o meio-campo do Paysandu hoje foi inerte. Foi um meio-campo que não criou praticamente nada. E como o Nicolas é um centroavante, um atacante de área, que depende muito da criatividade da sua equipe, do seu meio de campo, se essa bola não chega com qualidade, ele vai ter muita dificuldade para ficar brigando entre os zagueiros.
Realmente o Paysandu poupou jogadores no último confronto da fase classificatória para que a gente esperava justamente um time mais descansado e disposto no jogo de hoje, mas não foi o que a gente viu. Alguém sabe me confirmar se o jogo já terminou? Não, o jogo deve estar no finalzinho, o jogo da Tuna estava 2-0. Se o Lucas tivesse a informação, se o placar permanece o mesmo placar de 2-0 para a Tuna, confirma para a gente aí, porque é o jogo que fecha essa primeira sequência de quartas de finais. Nós já tivemos outros 3 jogos. Enquanto o Lucas chega essa informação, vamos falar um pouco do jogo de ontem. Nós tivemos um jogo ontem que a Rede Meio Norte transmitiu aí, em parceria com a TV Cultura. Francinito e Lucas Braz fizeram esse jogo ontem. Vocês também acompanharam com eles. A gente vai falar a partir de agora de Águia de Marabá 1, Remo 3. Bora conferir primeiro os gols do jogo. Vamos falar dos gols do jogo. Na sequência a gente comenta um pouco. O Remo marcou logo com 11 segundos com o Lucas Tocantins. Você está vendo aí o começo fulminante do time do Remo. Tá aí, ó. Comecinho logo de jogo aí. O time do Remo esperto. 2 vezes o Lucas tenta para poder marcar o gol do Remo. O Remo vai ampliar o placar com o Felipe G2. 2-0 ainda no primeiro tempo. O placar já sendo construído na primeira etapa. Ele estava falando, aquela coisa de ir para dentro, ir para cima logo no começo do jogo. O Echeverria, ex-jogador do Remo, né? Lei do ex aí. Tá aí, eu não te ouvi, Lucas, fala de novo aqui. Ex-Altos também, o Echeverria, né? Tá aí, e o Remo com o Edson Carius, que entrou com o jogo rolando, o Edson Carius vai pedindo